E aí, galera, boa noite. Começando novamente a live, falando sobre o caminho do Sales Enablement, capacitação de vendas, o que é isso em vendas, como isso pode ajudar a tua operação, com a especialista Bárbara, que é da escola Exchange, que vai falar com a gente. Então, vamos ver se agora tá melhor, galera. Deixa eu botar aqui o tema. Falando sobre Sales Enablement. Vem chegando de novo, galera. Deixa eu puxar a Bárbara aqui e ver se agora rola. Vamos lá. E aí, Juliana, boa noite. Rafa de novo na área. Tá subindo? Cara, sem áudio. Sem áudio. Ó, mas tem uma fã tua aí, que é a Hélida aí, ó. Sei que vocês se conhecem. Caramba, se você é amiga da Hélida, eu já sei que, pô, o conteúdo vai ser animal. Pena que teu áudio não tá chegando. Cara, não tá chegando. Bota lá para ver se vai. Galera, agora eu não vou derrubar mais não. Enquanto ela vai pondo fone, eu vou introduzindo o que é Sales Enablement. Show, galera? Então, vem chegando, boa noite para todo mundo. Você que está entrando aqui, manda um alô aí para eu te receber aqui. Compartilha a live com mais pessoas. A gente estava em quase 50, já tem 29, 30 pessoas. Aê! Tá me ouvindo? Agora foi. Tá ouvindo? Agora foi. Glória ao Senhor, meu Deus. Oi, tudo bem? Tudo bem. Melhor agora que hora que eu te ouvir. Tá dando retorno? Tá dando retorno, só abaixo aqui. Tá dando retornozinho da minha voz. Melhorou? Agora foi, deixa eu ver. Oi, tudo bem? E agora? Ainda tem? Oi? O meu Oi. tá dando retorno. Ai, gente, sério, eu sou péssima com essas coisas, não sei o que acontece. Ainda tá dando retorno? Vamos lá. Pra mim tá normal aqui, eu não sei. Tá com eco, né? Ou seja, a minha voz tá com eco quando eu falo, né? Oi. E aí? Ainda tá dando eco? Ainda tá. Galera, como é que tá pra vocês? Alguém nos ajude. Porque eu tô sem fone? Será? Deixa eu ver, mas aqui o fone. Pior que eu tô sem fone. Deixa eu ver, vamos ver. Ai, gente, vamos lá, tecnologia. Como você que vai falar? Você acha Pode que falar. e tal. Vou ficar paradinha lá. Eu tô sem luz, eu tô no celular, galera. Rapaz, essa live vai ser boa, hein? Essa live vai ser boa. Deixa eu diminuir um pouquinho meu volume. Pronto. E aí, Bárbara, fala aí. Oi, estão me ouvindo? Sim. E aí? Galera, como é que ficou agora? Melhor? O áudio sai na caixa e pega no fone. Fala aí, Bárbara. Bom, pessoal, boa noite, muito prazer. Acho que estou com problema de fone aí, né? Sou péssima com essas tecnologias, não sei o que acontece, não sei nem por onde começar a arrumar. Muito obrigada aí pelo convite, Fábio. Bem feliz aí de fazer parte dessa jornada de vocês com essas lives. Bom, meu nome é Bárbara, esse ano eu vou trintar. Achei que esse dia não ia chegar tão cedo, mas ele chegou. E eu sou mineira, moro em São Paulo tem 3 anos, então vocês vão ver que eu falo meio raspado, assim, uns trem, umas coisas. E estou como Sales Enablement, já vai fazer 3 anos, sou formada em engenharia civil, então nada a ver aí, né, com a área de comercial e tudo mais. Mas acabei descobrindo aí, caindo de paraquedas, a Cameli foi minha diretora na OMI por 2 anos e meio, então ela me ajudou muito aí nesse processo, né, de desenvolvimento, e hoje ela é minha sócia na Exchange também. Então, essa parceria aí acabou passando de líder liderado, né, de chefe para a sociedade, e eu fico muito feliz com isso. E, enfim, acho que de resumo é isso.
Legal. Bárbara, vamos começar então. Primeiro eu queria te agradecer por disponibilizar teu tempo para a gente. Sales Enablement é um conceito muito novo para todo mundo, né? Sim. Eu queria que você começasse aqui, porque, cara, a galera mega curiosa sobre esses assuntos, a explicar, a desmistificar o que é Sales Enablement, né? O que come, de onde vem, para onde vai, é o que faz e tal. Explica para a galera o que é Sales Enablement. Tá, legal. Bom, acho que o primeiro ponto, assim, Sales Enablement não necessariamente é uma função nova, mas no ramo das startups que ela é mais, né? Se a gente for olhar assim a fundo. Multinacionais já existem isso há muitos anos, é uma galera mais velha, outro perfil, e um pouco mais enrijecido. Assim, o job description não é necessariamente o mesmo, tá? E a gente hoje pega toda e qualquer referência dos Estados Unidos ali, Vale do Silício, aquela coisa toda que a gente sabe de empresa de tecnologia. Então, a gente acaba tendo lá como referência porque não tem nada no Brasil, assim, não tem histórico muito grande de pessoas que estão nessa área, de empresas que já utilizam, e a gente acaba ficando muito refém aí ainda do que é de fora. Sales Enablement significa capacitação em vendas. É uma palavra super difícil de usar, a primeira vez que eu ouvi ela, porque eu comecei mesmo os meus primeiros meses como Sales Trainer, e aí depois que a gente fez essa transição para Enablement, e eu lembro que a primeira vez que eu ouvi foi a Adriana Okabe, que trabalhava comigo na OMI, maravilhosa, e ela falou, eu acho que tem uma função que tem a ver com o que você está fazendo, chama Sales Enablement. Tipo assim, eu não consegui nem falar. E foi muito legal, assim, a gente começou uma construção ali dentro da OMI, né, a mudar de Sales Trainer para Enablement, e Enablement hoje ele é basicamente multitarefas, né? E a pessoa que está nessa função tem que gostar muito disso. A gente não tem rotina, né? Como diz a literatura americana, a gente é um director of broken things, né? Porque a gente está ali para apagar fogo, para melhorar o processo, melhorar a relação das pessoas, melhorar a metodologia de vendas. Então, o que a operação estiver precisando, a gente está ali para, vamos falar assim, para acudir, reestruturar, ou estruturar do zero, né, que também tem esses casos, e ser um braço direito do diretor de vendas mesmo, para poder ajudar em tudo que ele precisar. Esse é o primeiro ponto interessante já, para quem está aqui assistindo a gente, o capacitador de vendas, né, ou esse Sales Enablement que a gente está falando, ele responde direto ao head da operação. Obviamente, se a tua operação ela é menor, você não vai ter essa necessidade. Mas uma das coisas, Bárbara, que a gente entende que é bem legal, é que a diferença entre o treinador de vendas antigo para o enablement hoje, pessoal, para quem está assistindo, é que a capacitação de vendas hoje, ela não é limitada só, né, Bárbara, não sei o teu ponto de vista, mas ela não é limitada só a dar treinamentos. Não. O que a gente entende que é o principal diferencial de enablement é que o enablement, nesse novo cenário, ele atua no processo. Então, por exemplo, que elementos... Está com eco ainda quando eu falo, né? Bárbara, vê se você consegue de algum jeito silenciar teu microfone ou baixar bem o teu volume. Não sei se você consegue fazer isso aí. Não, ainda está com eco. O áudio não está bom. Então vamos, já que o meu não está bom, a minha voz está um eco e sim, depois que você colocou o teu áudio. Bárbara, vamos lá, seguindo nessa linha que a gente falou, né? Tá ouvindo? Pessoal, acho que estão ouvindo, né? Pode falar. Olá. Melhorou? Acho que parou o eco, hein? Parou o eco aí, pessoal. Acho que agora foi. Vamos lá, então, só para seguir o que a gente estava falando, pessoal, dá o feedback aqui se parou o eco depois, viu? Mas assim, melhorou? Show de bola, Bárbara. Então, assim, como eu estava dizendo, então, só para retomar, pessoal, a diferença entre a capacitação de vendas que tinha antes, e aí eu quero te ouvir sobre isso, já entrando mais na prática, né, Bárbara? Cara, como é que esse profissional, ele atua de fato, como é que é formado, mas só fazer aqui
uma introdução, Bárbara, para deixar a galera na mesma página, né? Acho que entenderam aí um pouco da tua introdução, mas assim, a capacitação de antes, treinamento de vendas, tinham vários elementos. Por exemplo, primeiro que muita gente fazia treinamento de vendas focado em fazer o time, né? Então, cara, eu boto o time numa sala e treino o time, né? E as operações de vendas antigamente, pessoal, elas não tinham muito essa característica de olhar um a um, né? Ou seja, cara, se eu for pensar numa capacitação, eu preciso pensar um a um o que cada pessoa do time precisa especificamente e dentro do que cada pessoa precisa especificamente, você imagina um time de 10 pessoas. Cada um vai ter uma dificuldade. E dentro dessa dificuldade que cada um desses 10 podem ter, ele pode ter por etapa, né, Bárbara? Então, imagina, se eu pegar uma venda, a venda é dividida em etapas. Então, tem alguém que, por exemplo, é melhor em abordagem, mas é ruim em negociação e fechamento. Agora, você multiplica por 10 pessoas em uma operação, ou por 100 pessoas em uma operação, como eu já toquei operações com 100 pessoas. Quando isso acontece, é muito mais do que promover um treinamento que você precisa. Você precisa de uma estrutura que consiga identificar o gap específico de cada profissional e atuar com uma capacitação específica. E essa capacitação, às vezes, não é um treinamento. São outras diversas formas que Enablement atua, e a Bárbara vai explicar um pouco melhor, seja produzindo conteúdo específico, seja criando uma SLA diferente no CRM, no processo, para que isso seja corrigido, seja, às vezes, vendo uma tecnologia. Então, essa estrutura toda, que hoje é muito mais do que dar um treinamento, é o que, de fato, é a atuação do Sales Enablement, e essa é a grande principal diferença entre o que era feito antes sobre capacitação e o que está sendo feito hoje nas operações comerciais. Então, tem um apoio mais de processo, mais de tecnologia, e essa é a diferença. Nesse sentido, Bárbara, eu queria que você já começasse aí, cara, o que faz, como é a atuação de fato. Bárbara, se você puder baixar um pouquinho a tua câmera, que eu estou vendo só até o teu nariz, assim. Boa, agora sim. Show? E aí, vamos lá. Cara, quais são as atuações, de fato, sua hoje, dentro das empresas que vocês atendem e tal, nessa introdução que a gente fez do que faz, de fato, o Sales Enablement? Fala pra gente aí, Bárbara. Tá, legal. Bom, como você falou, depende muito da operação, né? Então, não tem como eu falar, olha, faz X, Y, Z, porque isso é uma regra e é igual para todo mundo. Isso não existe. Depende muito. Então, muitas vezes as pessoas veem o Sales Enablement, tipo, é uma pessoa que vai ficar o dia inteiro montando treinamento? Não tem nada a ver. E aí a gente vai muito para essa questão que você citou, né? Da necessidade da figura do Sales Enablement. Então, até os estudos falam, e isso a gente pode ver muito fácil na rotina do dia a dia, né? Uma empresa que tem um time comercial com menos de 10, 12 colaboradores na área de vendas, não faz sentido ter um Sales Enablement. É entendível que o líder ele consegue absorver algumas coisas relacionadas a desenvolvimento. Só que quando começa a crescer, né, ou tem o planejamento de escalar, essa função já se torna muito importante. Por quê? A gente sabe hoje aí que muita empresa tem investimento, tem que escalar, tem que triplicar, aquela coisa toda. Mas muitas vezes ela não tem a eficiência operacional que ela precisa para escalar, né? Não adianta você colocar um monte de gente para dentro se quem já está ali não tem nem o mínimo para bater a meta, né? Então a gente tem que ter esse olhar também um pouco mais estratégico de entender se a empresa do lado dela está fazendo e fornecendo tudo na mesma velocidade que ela está contratando, porque senão não adianta muito, assim. E aí as prioridades do enablement, ela vai vir junto com as prioridades da operação. Então, por exemplo, às vezes você está num momento que você está com um time todo muito sênior, que está ali há muito tempo, que já vende, já bate meta. Não tem porquê a minha principal objetivo e dedicação de horas ali dentro ser treinamento, porque já é um time muito desenvolvido, né? Beleza, vai ter um ou outro que vai ter algum gap, que a gente vai trabalhar isso junto com o líder e com o colaborador, né, o vendedor, mas não é uma prioridade da equipe, né? Então, isso faz muita diferença, que o próprio diretor comercial, como você falou, normalmente a gente responde mesmo para o diretor, pode acontecer de responder para um gerente, alguma coisa desse tipo, mas, enfim, normalmente é para o diretor comercial. O diretor. Isso. E aí, por isso que é muito importante que o enablement tenha touch semanais com
o diretor, né, para entender qual é a prioridade daquela semana. Às vezes a prioridade da primeira semana de fevereiro para hoje já mudou para caramba, né? A gente, principalmente a gente que é de time de tecnologia e tudo mais, a gente sabe como que isso muda rápido. E o enablement tem que estar acompanhando, porque senão não adianta. Se não houver comunicação entre os líderes, né, e o diretor e o enablement, as coisas não vão funcionar como precisam. E aí a gente está ali naquela função para ser aquela engrenagem que vai fazer todo mundo rodar, todo mundo funcionar junto, né? Então, até por isso a gente precisa ter um job description muito bem feito para não conflitar com responsabilidades do líder, porque tem esse problema também, né, de líder querer ficar jogando responsabilidade na culpa de enablement, o enablement fala, cara, mas isso, cara, é seu time, né, não sou eu que tenho a responsabilidade direta, né, de fazer o cara performar e bater a meta. Então, a gente precisa ter isso muito bem conversado e alinhado para que todo mundo ande junto para o mesmo lado e não vire rinha nada a ver, que não faz sentido e só atrasa o desenvolvimento do time. Legal, Bárbara. Sim, tem até uma pergunta aqui da Kel Brito. Quando o time é menor, que você falou aqui, eu também citei, realmente as literaturas falam sobre isso, mas eu acho até que isso é meio relativo. Em que momento eu preciso ter? Mas ela perguntou aqui, quando o time é menor de 3, 4 pessoas, mas o líder não quer cuidar de capacitação, se vale a pena ter alguém para focar nisso, assim, né? O que você acha? Eu acho que se o líder, se tem um time de 3, 4 pessoas e o líder não quer cuidar da capacitação, talvez essa não seja a cultura, né, da empresa ou do time ali, porque normalmente a gente é reflexo do líder que a gente tem, né, o time, enfim. E se o líder acha que ele, às vezes ele até acha que é importante, mas ele não está afim de fazer, não está afim de entrar numa dessa, então é um pouco complicado. Nada impede, existem algumas equipes que possuem pessoas no RH que fazem treinamentos para vendas, mas também fazem para outras áreas. Isso não impede de ter esse sales trainer ali, essa figura mais híbrida, né? Só que a gente acaba correndo o risco de perder o foco porque a pessoa não vai estar focada em vendas. E se você pensar em horas semanais, então a gente trabalha pelo menos 40 horas semanais aí. Se você contratar uma pessoa para fazer treinamento de um time de 3, 4 pessoas, ela vai ter o que fazer em 40 horas semanais? Acredito que não, porque não tem tanta coisa assim, né? Então, a gente precisa ter isso muito claro, e aí, em alguns momentos, é bem tranquilo de pedir essa mão para uma pessoa de treinamentos do RH. Bárbara, só complementando o Kel e quem está ouvindo aqui esse ponto, uma coisa que eu vejo o mais importante, galera, de absorver é a cultura de capacitação, né? Então, cara, o que eu penso? Por outro lado, só fazer aqui um disclaimer, Bárbara, tá? Assim, se você me permite. Tem muita gente que acha, Kel, fica aí, não sai não, Kel, que eu acho que é um ponto importante. Cara, que o gestor tem que fazer tudo. E, de fato, um time muito pequeno, o gestor pode fazer bastante coisa. Mas, em geral, o gestor precisa liderar o time e apoiar o time a, cara, ter excelente resultado. Mas o que é mega relevante é a cultura de capacitação. Então, por exemplo, Bárbara, quero te ouvir em relação a isso. Mas que é uma coisa que você pode fazer, que eu acho que eu aproveitei essa pergunta porque eu acho que introduz o assunto de forma interessante, Bárbara. Mas, por exemplo, dividir a tua área de capacitação em onboarding e ongoing. Ou seja, eu preciso ter uma capacitação inicial para receber os novos vendedores e a estruturação disso é um trabalho de enablement, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, Bárbara, mas é uma coisa que só assim, a cultura de capacitação, independente de ser o gestor quem faça, ou que você... Agora voltou a ter eco, Bárbara, não sei o que você fez aí. Estava sem eco. Oi? Oi? Agora parou. Deve ser algum tipo de mau contato aí que dá. Mas vamos lá. Então, assim, a estrutura de capacitação, a cultura, é que tem que ser implementada. Então, por exemplo, tendo um gestor que tenha essa aptidão ou não, cara, se você implementa um onboarding bem feito, cara, independente de quem vai executar isso, já muda o game. E se você implementa um ongoing bem feito, pode ajudar também. Então, eu queria que você explicasse, Bárbara, para a galera o que é um onboarding, como que estrutura isso, porque eu sei que é muito a função de enablement, né?
Tá. Então, quando a gente fala no onboarding, ele é aquela estrutura inicial que vai ser montada, né, para receber o colaborador e para capacitar ele da melhor maneira possível. E aí a gente tem que saber muito bem a diferença de qual tipo de colaborador a gente está tendo, né? Se a gente está contratando de fora, se a gente está promovendo um SDR a vendedor, esse tipo de coisa. Por quê? A gente não pode padronizar o onboarding. É lógico que tem pontos ali que são extremamente importantes de todo mundo saber, mas faz muita diferença. Então, por exemplo, se eu contrato um vendedor júnior que nunca que teve uma experiência muito rápida como SDR, vamos supor, né? Então ele teve uma experiência como SDR numa outra empresa de 6 meses e agora veio para mim ser SDR também. Esse cara é um cara que eu vou gastar mais tempo para desenvolver ele. O onboarding dele vai ser mais demorado. Hoje em dia, eu acredito que o onboarding ele tenha que levar cerca de 15 dias, tá? Dependendo do produto. Por quê? Porque a gente inclui no onboarding não só a questão de playbook de venda, de ler material, ver vídeo de produto, mas também já inclui uma parte prática, bastante acompanhamento, esse tipo de coisa. Então, normalmente, acaba dando aí 15 dias, tranquilo. 15 dias que a gente fala 10 dias úteis, né? Mas, por exemplo, se eu estou contratando um cara que eu estou pagando um puta salário fixo alto, porque eu sei que ele já é de mercado, já tem uma mega experiência, já é super desenvolvido, não faz sentido eu ficar com ele 2 semanas, a não ser que seja um produto extremamente complexo, tá? Eu não vou parar ele para explicar o que é rapport, o que é call plan, o que é o spin selling. Tipo assim, cara, eu tô te contratando sênior justamente para eu não ter que fazer isso para você rampar mais rápido e trazer retorno mais rápido. Então, a gente tem que estar muito ciente disso, de que é diferente o onboarding para cada um. Tem ali uma base para a gente seguir, mas a gente vai adaptando a curva de aprendizado e também ao nível de cada um. E aí, quando a gente fala de ongoing, é extremamente importante, mas a gente precisa ter cuidado também. Eu já vi muita operação de vendas que, é óbvio, isso também é muito relacionado à cultura da empresa, mas eu já vi muita operação de vendas que coloca treinamento todo dia. Isso cansa o time. Ele já olha e fala, porra, mano, eu preciso bater meta, eu preciso ligar, vão me cobrar por isso, tem treinamento todo dia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, porque a gente precisa dosar da maneira certa, entender as pessoas que precisam estar em cada treinamento. Então, se eu vou dar um treinamento ali de uma coisa muito básica, eu não vou obrigar o cara sênior a participar daquilo, porque não faz sentido, né? Então, a gente precisa mapear isso muito bem para não se tornar aquela coisa over, sabe? Tipo, ai meu Deus, mais um treinamento para mim não vai servir de nada. E não é isso que o Sales Enablement quer, né? A gente quer que realmente acrescente e ajude esse vendedor a performar mais. Mas tem algumas pessoas que não vão fazer sentido estar ali. E aí um outro ponto muito importante, que você até citou no começo, é a questão de utilizar as pessoas boas do time. Então, uma coisa é fato, eu entro numa operação hoje e eu nunca vendi aquele produto, né? E ninguém melhor do que um cara que bate meta todo mês, que é foda pra caramba, nem sei se pode falar palavrão, mas enfim. Pode. Que é foda pra caramba naquilo que ele faz, vamos falar ali em negociação e fechamento, ele trazer a experiência dele pro time, não é eu ficar lá pagando de, eu sou enablement, eu sei, eu faço. A ideia não é essa, né? Então, assim, o enablement, ele entra muito para facilitar com que isso aconteça. Organizar horário, avaliar com o líder quem precisa participar ou não, montar material, montar o PPT, montar o material do playbook, montar a parte introdutória de conteúdo. Então, por exemplo, a gente vai dar um treinamento de Challenger. Beleza, eu tenho que montar um conteúdo disso. Eu vou lá, monto a parte toda teórica, mas quem vai entrar com a experiência do dia a dia, as dicas, é o vendedor, é o cara que faz isso muito bem, não sou eu. Então, a gente precisa também ter essa separação muito bem feita para fazer sentido para o time. Porque senão eles vão olhar e falar assim, cara, você está falando aí da negociação do meu produto, você nunca vendeu ele? O que você está falando? E aí fica tipo, e é real isso, a gente precisa saber até onde a gente vai e até onde a gente pode e deve pedir ajuda para os melhores do time colaborarem nos pontos que a gente precisa desenvolver. Para não, tá animal, caraca. Agora a tecnologia permitiu, deu aula, caraca, cara, tu deu um manual aqui pra galera. Então, e assim, só... Rapidinho, vai lá. Só vou deixar a live gravada
se vocês interagirem aqui, mais pergunta, coração, participar dessa bagaça, hein? Vai lá, Bárbara, fala aí. Não, o que eu ia dizer também é que a gente precisa ter muito claro o que a gente precisa. Agora a gente precisa ter claro o que a gente precisa, óbvio. Mas assim, o que eu quero dizer? Não adianta um diretor querer contratar um Sales Enablement porque está na moda no mercado, porque é legal, porque a agenda dele está fodida. Não é isso. Sales Enablement é um ecossistema. A gente faz coisa pra caramba, faz. Mas o Sales Enablement que faz tudo sem foco, ele não vai fazer nada. Não vai ter resultado nenhum que ele fizer. Né? Se for só um tipo, peraí que eu vou te jogar aqui o que eu não tô dando conta, e aí você faz, né? Coisas desse tipo. Ou então, por exemplo, não ter isso muito bem definido, não ser uma coisa extremamente comprada pela liderança, e aí depois começar a ter atrito entre o líder e o enable, os líderes, né, no caso, e o enablement. Por quê? Por exemplo, quando eu trabalhava na OMI, a gente tinha uma definição muito clara de até onde era o papel do Sales Enablement e onde começava o papel do líder. Eu podia ver que o cara estava indo muito mal, um SDR estava indo muito mal. Se ele ou o líder não levantasse a mão e falasse, cara, eu preciso de um Sales Enablement, eu não tinha como enfiar no meio ali daquele time e falar que eu ia interferir no desenvolvimento. E isso é até conflitante em alguns momentos, que a gente vê que a gente podia estar fazendo outra coisa, de uma maneira diferente, mas é a responsabilidade do líder e foi isso que foi definido desde o início, né? E aí a gente fica naquela de querer ajudar e muitas vezes não poder. Mas é tudo questão de conversa, eu acho que é questão de alinhamentos, de disponibilidade, do líder acreditar no trabalho do enablement também, porque senão não vai adiantar, a pessoa vai mover mundos e fundos e não vai ter resultado, né? Porque as pessoas não estão olhando ali para o que precisa realmente ser olhado. Cara, Bárbara, animal, entrou aqui o Marcos Souza. Marcos, um abraço para você. Tamo junto. O Renan soltou uma pergunta, eu já vou ler. Mas você tocou num ponto importante, Bárbara, sobre o alinhamento da liderança com a capacitação, né? Isso é mega importante, assim. A liderança precisa entender uma coisa que, cara, o nosso amigo Thiago Consa, meu irmão, fala muito isso. Qualquer profissão, ou a maioria delas, as pessoas se capacitam muito. E vendedor, em geral, as pessoas acham, cara, o Marco está aqui, treina pessoas de vendas, as pessoas acham que é botar o cara para vender, mas não existe uma rotina de capacitação, né? A gente brinca que, cara, um atleta treina 8, 12 horas por dia, 6 horas por dia, para competir, às vezes, em 1 hora, né? Em um dia na semana. Então, vendas precisa de capacitação, mas eu achei genial. Bárbara, tu mandou muito, assim, porque também não é só sair fazendo, né? Cara, é fazer tendo um porquê. Uma coisa que eu queria, até soltou uma pergunta aqui, Otto soltou uma pergunta, não foi o Otto, foi o Renan, sobre que ferramentas indicaria e tal. Eu quero aproveitar essa pergunta, fala Marcão, tamo junto. Eu quero aproveitar essa pergunta, Bárbara, para você entregar assim. Eu vou soltar da minha parte aqui coisas só para fomentar mais, tá? Mas quero que você fale, que você que é especialista nisso. O seguinte, ações práticas, que hacks, que coisas a gente pode fazer independente de ter essa área estruturada ou não. Por exemplo, eu sei que se eu tenho um time de pré-vendas, para quem está aqui tem um time de pré-vendas, para quem não sabe o que é, só para explicar, agora, porque tem uma galera que vende mercado tradicional e às vezes nem sabe. Eu sei que você foi da OMIE, eu conheço esse mercado para caramba e tal, mas fiz curso de liderança lá com a tua sócia, ela deve ter te falado. Mas, enfim, a gente tem muita gente que não sabe. Então, do primeiro contato dos leads e tal, para quem sabe, vamos que vamos. Mas assim, imagina que você tem um time de pré-vendas. Bárbara, nas operações que a gente toca, tem uma coisa que a gente usa aqui, e aí para você que está ouvindo já fica uma dica, que, por exemplo, você precisa estabelecer um processo para avaliar a qualidade do trabalho dos seus SDRs, por exemplo. O que é isso na prática? Eu preciso ouvir as ligações, né? Mas, por exemplo, que ligação que eu vou ouvir? Como que eu faço esse processo, né? Dependendo do volume, fica difícil você trabalhar isso de forma escalável. Então, por exemplo, um processo que eu já estabeleci, depois eu quero te ouvir nesse sentido, tá, Bárbara? Até dizer se eu tô certo ou não e tal, pode discordar, não tem problema nenhum, tá? Mas assim, vamos lá.
cara, eu chamei o processo de ligação escuta ativa, né? Ou seja, cara, a gente pegava e ouvia 1 hora de ligação semanal de todos os SDRs da operação. Por quê? Porque ao longo de 1 hora, eu quero entender em que ritmo esse SDR está trabalhando. Se ele está ligando, se ele não está ligando, como que ele está fazendo. Não é só uma ligação. E aí a gente montava todo um diagnóstico com base nessas ligações para entregar um feedback semanal, entendendo em que etapas ele estava falhando e com os feedbacks específicos, né? Então, ações como essas são coisas que a gente pode fazer e, cara, que vão ali otimizando muito o resultado da operação, qualitativamente falando. Por que eu digo qualitativamente? Presta atenção nisso agora. E aí depois eu quero ver se faz sentido, tá, Bárbara? Porque se tu pega um SDR e ouve 1 hora, em 1 hora de ligações ele fez 3 ligações, eu acho que o problema desse cara não é qualidade. O problema desse cara é que ele tá na Disney. É que ele tá em qualquer lugar, ele não tá trabalhando. Então o buraco é mais embaixo, é a porrada. Não, mentira, brincadeira. Então, Bárbara, cara, fala aí, faz sentido, você concorda, discorda? E que dicas você daria para a galera para aplicarem na prática formas de capacitar o time? Legal. Bom, eu falando. Ih, ficou sem áudio de novo. Peraí. Tá me ouvindo? Oi? Oi? Tá me ouvindo? Agora sim. Vamos lá. Galera, se tiver ruim aí, fala. Vai lá. Bom, uma coisa que eu olhava bastante, assim, e que a gente tinha essa diferenciação, era a questão de ouvir ligação mesmo, por exemplo. Então, por exemplo, eu ouvia ligação, eu ouço ligação num sentido mais de auditoria, tá? Então, eu pego algumas ligações, às vezes até de oportunidades que eu sei que foram para frente, objetivamente, depois de algumas que eu sei que não foram para frente, para ouvir tipo assim, cara, se não tá rolando um papo bizarro, se o SDR não tá falando uma besteira muito grande, e eu aproveito e já faço toda uma descrição dessa ligação e coloco num repositório. Por quê? Quando eu recebo um vendedor novo, eu não vou virar para ele e falar assim, cara, entra lá no HubSpot e caça umas ligações aí para você ouvir dos SDRs, para você aprender como é que faz. Eu preciso ter um negócio muito mais estruturado e qualificado para ele, né, e direcionado. Então, essas ligações que eu escuto como uma auditoria, né, para ver como dizer a Camille, para não ver se está com umas bizarrices, eu já aproveito, já baixo e já coloco num Trello, que eu chamo de repositório, e ali eu coloco a análise de ligação. Então, eu vou lá e coloco, usou gatilho de autoridade, não criou rapport com o cliente. Eu vou pondo alguns pontos, não é destruindo a ligação, falando que foi uma merda, o vendedor não falou nada, não é isso. E nem também falando, putz, melhor ligação da vida, não é isso. É pegar pontos de metodologias de vendas e trazer esses pontos muito bem claros para que quem for ouvir a ligação consiga ir acompanhando e detectando esses pontos de melhoria ou de que realmente foi muito bom. E aí eu deixo ali para quem entrar utilizar como insumo. Isso ajuda muito para quem está entrando, principalmente, né? Quais são os pontos que você olha, Bárbara? Na ligação, É. olha, normalmente eu olho gatilhos mentais, né? Então, se usou, como que a pessoa se apresentou, como que ela apresentou a empresa. Teve uma vez que a gente trabalhava com um vendedor que ele falou, cara, coloquei uma palavra na apresentação da empresa que fez toda a diferença. E a gente, nossa, que legal, né? É importante essa troca, né? Ele falou, olha, eu falei que a empresa ela tá no coração do cliente, ela quer trabalhar, começou a falar um negócio de coração, e eu, tipo assim, mano, pelo amor de Deus, não é o posicionamento da empresa, não é nada na nossa comunicação, nada da nossa linguagem, falando, e ele falando de marketing, né, do que estava vindo pra gente, eu falei, pelo amor de Deus. E eu lembro que a Camille falou, pelo amor de Deus, ouve a ligação desse cara, porque assim, coração, tipo, nada a ver. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? É óbvio que a gente não quer robô, uma pessoa que fica ali, pega um script, fica lendo, né? Que nem um robozinho, mas a gente precisa minimamente estar todo mundo falando a mesma língua, né? Apresentando a empresa da mesma forma. Então eu olho esses pontos de apresentação pessoal e apresentação da empresa. Olho também questões de spin selling, que por mais que a gente use o Challenger, use outras, o spin selling, principalmente para pré-venda, acaba ajudando muito,
Só uma coisa, é que a galera tem muita gente que não sabe nem o que é spin selling, Ah, tá? entendi. Tá, Bárbara? Então, cara, Ah, só você explicando quer, rápido. você quer Não, falar? pode falar, pode falar, pode falar. Spin Selling é uma metodologia de vendas, né? Ela é usada há muito tempo já, ela é antiga, não é uma coisa nova do mercado. E aí ela trabalha com os quatro principais pilares ali para conseguir efetuar essa venda da melhor maneira, que é o S, são perguntas de situação, pergunta de BGE, que a gente fala, que ajuda ali para ter informações da empresa, mas que também não faz muita diferença. Depois a gente vai para as perguntas de problema, que elas são um pouco mais profundas para entender problemas da operação, como que ela é feita, como que, enfim, de acordo com o produto, né? Elas são adaptáveis aos produtos que a gente vende, ao serviço. Depois a pergunta de implicação, que a gente fala que é enfiar a faca na dor. A gente já viu que o cliente tem problema ali, a gente começa a enfiar a faca e tangibilizar isso para ele, seja em perca de tempo, de dinheiro, de produtividade, enfim, várias coisas que a gente pode trazer isso. E por último, a necessidade, que são perguntas que vão fazer o cliente falar que ele realmente necessita muito conhecer a sua plataforma. Então, Só assim, contextualizar um pouquinho, pô, Renan deve ser teu fã ali, ó, deve ser, ele escreveu ali, ó, situação, problema, aplicação e necessidade. Uma coisa sobre spin, galera, é o seguinte, a questão é que o comportamento de consumo mudou muito, né? Então, para as vendas atualmente falando, que o cara, o consumidor, ele é mais informado, faz mais sentido eu conseguir gerar qual é o objetivo de tudo isso? É tornar as necessidades implícitas explícitas. É conseguir fazer o cliente percorrer o caminho de entender a necessidade da tua solução sem vender e empurrar um produto. O que a gente está dizendo é o seguinte: quando antigamente a gente fazia vendas de impacto, né? A venda estava muito mais centrada na nossa capacidade como vendedor de persuasão e aquela venda de impacto. Isso muda um pouco nesse cenário atual para vendas mais complexas, aonde você, ao invés de ser um cara que vai empurrar um produto, vai aplicar técnicas como essas que a Bárbara citou. Então, só para contextualizar, tá, Bárbara? E a galera poder ir ok. encaixando as coisas nas Eu sei caixinhas. falando, mas é importante explicar. É, então, é porque para a gente é muito comum, porque a gente está nesse universo de inside sales e tal, essa coisa há muito tempo. Mas para a maioria não é. Né? Assim, então, mas entender como isso pode te ajudar, depois pesquisa sobre isso. Mas vai lá, Bárbara. Então, uma das coisas que você checa com novo uma ligação, porque a tua operação é uma venda complexa, é se o cara fez uma boa qualificação, se aplicou o SPIN, como ele aplicou. E aí, É mais o isso. que, que você olha? E aí eu coloco ali as perguntas que ele utilizou. Eu falo, olha, no S ele usou pergunta XYZ, no P ele usou tais. Normalmente, o que eu mais pego é uma dificuldade muito grande do vendedor de aplicar o N e o I, não, o I e o N, né? Ainda existe aí muito essa dificuldade, eu super entendo, porque em alguns momentos, dependendo do cliente, é difícil, enfim, ir muito para frente. Olho também gatilho de escassez, então, como que foi a questão do agendamento para o executivo de vendas, né? Se ele deu opções, se ele deixou pergunta muito aberta, pergunta muito fechada, enfim, eu coloco essa análise. Rapport, não sei se eu falei rapport já, mas enfim, Falou. eu coloco o rapport. É muito engraçado. Assim, outro dia eu fiz uma auditoria de ligação de um SDR, ele falou assim: depois você me manda o que você acha. Porque tem muito disso. Às vezes não é a minha obrigação dar o feedback direto para ele, mas a galera me manda falar: eu ouvi essa ligação aí e me dá a sua opinião. Eu falei, cara, ele tinha acabado de entrar na empresa, né? E assim, o spin dele rolou super bem, apresentação da empresa, apresentação pessoal. Tipo, mas o cara não perguntou se o cliente estava bem. Eu falei, mano, a gente ainda tá numa pandemia, tipo, várias empresas passaram por tanta coisa, tipo, as pessoas na vida pessoal perguntam, tipo, e aí, tá tudo bem? Como tá a empresa depois desse ano de 2020, né? É um mínimo ali que você pode fazer para criar uma empatia, né? E uma conversa com o vendedor, com o cliente. E ele só seguiu assim, o roteiro. Eu falei, não, volta aqui, vamos Cara, conversar. esse é um ponto, Bárbara, esse é um ponto muito maneiro que você está falando. E o fato de você ser mineira ajuda, tá? Oh, por quê? Porque mineiro é gente boa. Mineiro é Ah, muito gente boa, cara. Cara, gostei. acabei de fazer um rapport ao vivo, né? Mas tudo bem, mas é verdade. É que mineiro é muito gente boa. Cara, tu vai em Minas, tu faz amizade com o taxista, com a pessoa da É mesmo. recepção, com o garçom, com, cara, com Já todo mundo. oferece um Mineiro, cafezinho, um pão de queijo.
Cara, mineiro é muito gente boa. Então, porra, rapport total. Para vocês é covardia fazer rapport. Rapport. Para quem não sabe, rapport, galera, é uma técnica que você usa de vendas para gerar Conexão. afinidade, para gerar empatia, né? Enfim, mas uma coisa importante que eu acho que você trouxe, que assim, Bárbara, para quem navega nesse universo de inside sales, que já nasceu nessa coisa mais tecnológica e tal, que a gente vive aqui, às vezes ignora a importância e a relevância, e como a gente está falando de capacitação, para quem está entrando, acompanhando, não sei se tem gente nova aqui, enablement é capacitação. Cara, eu queria provocar uma coisa para quem está aqui, e aí te ouvir também, Bárbara, o que você acha? Que o fato da gente ter tanta tecnologia, muita coisa nova que facilita, que agiliza, que, cara, faz a gente conseguir entregar capacitação de várias formas, não só treinando, não, não tira a relevância de técnicas antigas, de coisas que a gente, cara, sabe que funcionam em vendas. Eu acho que a junção dos dois mundos é algo que é sensacional. Então, por exemplo, a gente hoje tem, às vezes, numa operação de inside uma galera que sabe tudo de inside sales, leu todos os livros lá, Startup Enxuta, Receita Previsível, Fórmula de Aceleração, mas não sabe o que é programação neurolinguística, mas não sabe o que é rapport, não sabe o que é ancoragem, não sabe o que é gatilho mental, não sabe um monte de coisa de vendas da antiga. Então, cara, inclusive isso é uma dica, né? Não sei, porque eu vejo muita gente treinando produto, mas não dá treinamento dessas coisas para os vendedores. Você concorda, discorda? O que você acha? Eu concordo. Eu acho que a galera mais nova é mais aberta para isso. Tem mais uma sede aí de conhecimento, de querer conhecer mais. Algumas pessoas um pouco mais velhas, e não estou falando velhas de idade, tá? Mas velhas de área comercial. Eu sinto uma resistência um pouco maior em alguns momentos. Porque o cara fala, não, eu estou fazendo assim há 10 anos e está dando certo, tipo, foda-se, para que eu vou? Por exemplo, uma coisa que para mim é tipo assim, gente, não é possível. Vontade de amarrar o vendedor na cadeira é preenchimento de CRM. Tipo assim, você vai, você explica, você mostra, você pede, fala, cara, isso tem a ver com a métrica, não, você explica tudo. Ele não preenche. A gente teve uma vez na OMI que a líder do vendedor falou, cara, se você não preencher o seu CRM até amanhã, o seu comissionamento não vai vir. Porque assim, era um nível. Não, sério, era num nível que a gente não tinha noção de nada desse cara. Beleza, ele batia a meta dele, mas eu não tinha histórico do vendedor, eu não tinha jornada do cliente, eu não tinha métrica, porque o cara não preenchia. E isso é muito comum na área de vendas. A gente fala assim, pelo amor de Deus, por favor. Então, sim, cara, mas isso é uma coisa fera que você está falando, Bárbara. Parece que, assim, galera, preenchimento de CRM é cultura. É cultura. Se você, como líder, não der importância a isso, o cara não vai fazer, né, Bárbara? Sim, E aí, isso implica até em perfil de vendedor, porque tem vendedor, principalmente se for representante comercial, aquela galera que é mais da antiga, que não tem essa cultura mesmo. Não tem essa cultura. Então, ou o cara se acultura, ou você cria condições para ele se aculturar, ou ele tá fora. Porque o que adianta ele vender? Pô, quer ver uma consequência, Bárbara, desse exemplo que você deu? Quer ver uma consequência? Você me confirma? claro. Cara, se o cara não preenche nada, e ele, vamos supor que ele seja o melhor vendedor, a empresa não tem nenhuma base de conhecimento do que ele faz para conseguir reproduzir o que ele faz para outras pessoas. Exato. É muito isso. E não necessariamente a gente precisa entender muito essa diferença também, tá? Às vezes o cara que ele é muito bom vendedor é aquele. Eu lembro que eu li o livro do Iaco, né, lá da Winning by Design, Uhum. e ele fala muito nisso, né, da pirâmide de vendedores. Ele fala, cara, não adianta você achar que seus 100% do seu time vai bater 120% da meta todo mês, porque não vai, isso não existe. Né? A gente busca muito mais consistência e a gente vai ter o superstar, que ele chama de superstar, que é o cara que vai ser além. Só que assim, não adianta eu pegar esse cara que, ai, nossa, ele vende 120%, 150% da meta todo mês, mas foda-se o processo. Não tô nem aí porque ele faz, não tô nem ali para a métrica dele. Não, cara, não pode ser assim, né? Tem muita coisa envolvida. E não é porque ele é o melhor ali né, em atingimento de meta, que ele é o melhor no resto, que ele é o melhor para ensinar, que ele é o melhor de registro no CRM, que ele é o melhor em outras coisas. Então
a gente tem que balancear muito isso, porque senão o líder, ele toma muita posição de, tipo, passar pano, sabe? Tipo, ele é o cara que carrega ali a minha meta do time, que faz a diferença. Então, assim, eu vou fazer como é que fala? Olho... Ai, gente, passar pano mesmo, né? Vou fingir aqui que eu não tô vendo, e aí eu vou dando um jeito, mas não é assim, porque a gente vai Claro. criando monstros, né? E esses monstros se replicam, sem a gente ver. Renan, cara, achei maneiro o depoimento do Renan, que falou, cara, que ele passou por isso, era um cara que batia meta, porra, era bom para quem preenchia CRM, né? Mais ou menos nessa linha, né, Renan? Galera, a parada é o seguinte, é que a tecnologia, a evolução, os processos, eles dão escala para o que a gente fazia antes. Porque, cara, o que é melhor? Eu ter um vendedor que vende muito, mas eu não sei como, eu não sei o que ele faz, eu não tenho o domínio do que faz a venda acontecer. Eu acho que a grande vantagem de tudo que veio, desde que as técnicas de vendas evoluíram, desde que veio o Inside Sales, né? Desde que veio toda essa especialização, isso tudo é enablement, né? Bárbara, ou seja, criar condições de extrair os porquês. Por que fulano não vende? Por que ciclano vende? O que ele faz, né? E conseguir extrair. E um ponto que aí eu acho que já daria uma discussão, talvez para um outro momento, mas que é muito importante, são gestores acharem que porque o cara bate a meta, ele é o próximo líder. Sendo que liderança e gestão envolve muitas outras coisas, que não necessariamente é o cara que entrega 150% da meta, que vai ser um bom líder, né? Um bom gestor ali na operação. Então a gente tem que ficar Total. muito atento a isso, e Enablement acompanha muito esses pontos de desenvolvimento, né? Então, a gente chegou a usar, não sei se vocês conhecem, mas a Culture Rocks, que é uma ferramenta de feedback, esse PDI, esse tipo de coisa, a gente usava no time comercial. Na época, a empresa não achou que era um momento, assim, a ferramenta para todo mundo, como empresa. E aí foi uma coisa que eu falei para a Camélia. Eu falei, cara, a gente está com um time de quase 100 vendedores. Eu não tenho condição de ficar tudo que for fazer planilha Excel. Porque aí sai um líder, eu perco tudo. Sai um vendedor, ferrou tudo. Então a gente começou eu fiz a implantação do Future Office e foi muito legal isso, porque eu consegui acompanhar também junto com o líder o PDI, a frequência que isso estava acontecendo, quem seria promovido, realmente é o cara para ser promovido, ou o líder está promovendo perante os olhos dele apenas, Claro, né? claro. Então, o Sales Enablement, ele está muito ligado a isso também, né? Eu até brinco que muitas vezes a gente faz ali um papel também de business partner, né? Que é aquela pessoa que está ali entre o RH e a área comercial para fazer com que os processos de desenvolvimento, né, o PDI, a promoção, enfim, qualquer coisa, até férias, assim, eu ajudava, porque eu falava, cara, não tem como 50 pessoas tirar férias ao mesmo tempo, a gente precisa organizar isso aqui, né, o RH vai mandar ali o e-mail, né, de que a pessoa precisa tirar férias, mas e aí, vai tirar todo mundo junto? Não dá. Então a gente acaba fazendo muito esse papel, eu adoro particularmente, então eu não ligo de jeito nenhum, mas isso precisa estar muito bem definido e estruturado para também não ter choque com o RH, que é uma coisa que pode acontecer também, né? Ter briga por causa de contratação, né? De Sim, sim, processo, já sim, passei por isso, é muito normal. sim. Então a gente precisa Cara, estar muito alinhado. você tocou no outro ponto animal, que é a cultura de feedback, né? Eu acho que vamos encerrar com esse assunto. Não é que a gente vai acabar imediato não, galera, mas esse assunto eu acho que assim, talvez e você puxou muito bem, tá, Bárbara? Obrigado por ter puxado esse assunto. Mas assim, ó, Imagina. eu acho que feedback, cara, feedback talvez seja uma das coisas mais relevantes de tudo que a gente está falando. Desenvolver cultura de feedback no time, né? Eu e a Camille fizemos o mesmo curso, então você deve conhecer lá o framework de feedback SI. Sim, sim. Conhece, né? É o mais tranquilo, né, de usar. É o mais tranquilo de usar. Mas eu É, queria que você falasse um pouco sobre isso, mas só para eu já introduzir aqui. tá. Galera, de tudo que você pode fazer com o teu time de vendas, em capacitação e desenvolvimento, minha opinião, tá, Bárbara? Se você não concordar, fica à vontade, tá? Mas a minha opinião é desenvolver cultura de feedback, né? Fala, Demi, obrigado pelo gato, Demi. É, é o seguinte,
Se o time não tem cultura de feedback, provavelmente o time vai ter muita dificuldade de desenvolver o que a gente chama de coachability, que, resumidamente, na minha opinião, é a capacidade de responder ao feedback, responder no sentido não de dar uma resposta, mas de assimilar aquele feedback e mudar o comportamento. Então, você vai dizer que o cara não cria rapport, vai dar o feedback, ele vai assimilar aquilo e vai criar rapport na próxima venda. Quem demonstra ter essa capacidade, normalmente é uma pessoa que tem cultura de feedback, mas a cultura é de cima para baixo. Então, se você como líder, não é? Se como líder você não consegue receber feedback, o time também não vai. Tamo junto, saudade de você, cara. Então, esse cara que entrou, Bárbara, tirou minha concentração, porque eu conheci ele lá no sul da Bahia. Então, imagina, é onde eu queria estar agora, no sul da Bahia, né? Quem dera. Putz, queríamos, né? Quem dera. Galera, quem queria estar no sul da Bahia? Eu conheci o Demian lá. Nossa, eu em Itacaré. Nossa, maravilhoso. Foi por ali mesmo, foi em Caraíva. Puta, Caraíva, bicho. Cara, que saudade. Mas vamos lá. Então, vamos encerrar falando disso, que eu acho que é fenomenal o assunto. Cultura de feedback é de cima para baixo, a liderança tem que assimilar. Tem o framework que eu gosto, que é o SCI, que facilita muito, né? Mas, cara, queria a tua opinião sobre isso para a gente caminhar para o fim. E quem saiu dessa live aqui, quem ficou até agora, cara, se não, tu não fizer nada, implementa a cultura de feedback, que isso muda a vida. Fala aí, Bárbara. Isso faz muita diferença, assim. Eu acho que não é fácil, num todo. Beleza, você vai, tem que ser no time, blá, 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 você fala sobre isso, mas é um exercício diário. Por quê? Pela minha experiência, o que eu acredito muito, tá? O time ainda vê, e principalmente falando de cargos mais baixos, tá? O estagiário, o cara ali da inteligência comercial, que às vezes é um cargo mais júnior, o SDR que acabou de entrar, ele muitas vezes ele ainda vai olhar para o líder como o chefe dele. E dá um medinho, às vezes, a gente falar o que a gente vai falar, como a gente vai falar, porque assim, não é a cultura de feedback, ela não é uma cultura que a gente nasceu com ela, que a gente faz isso com os nossos pais na nossa casa maravilhosamente bem, e com o nosso marido, Total. não existe isso. É um exercício. Então, assim, eu acho que é muito importante o SCI, né, que é situação, comportamento e o impacto. Implicação. Impacto. Isso. Ele para mim é muito tranquilo de ser dito, porque, cara, você está replicando o que a pessoa falou e você não está julgando, você está dando o impacto que aquilo ali teve para você naquele momento, não, enfim, cagando regra, como dizem, né? Então, ele precisa ser exercido, mas uma coisa que, assim, eu sempre fiz como enablement, que dava muito certo, que é uma coisa que eu falei, cara, a gente precisa começar a fazer, porque a gente percebia que nem tudo era falado para o líder, né? Por mais que existisse abertura, que a gente ensinasse o STI, blá, 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 não era falado. Então, o que acontece? O Sales Enablement, ele é uma posição de muita neutralidade. Eu não estou ali para agradar o diretor só, eu não estou ali para passar a mão na cabeça de vendedor, para passar a mão na cabeça de líder. Eu estou ali para fazer a operação funcionar. Doa quem doer. Infelizmente, eu falo que para ser enablement tem que ser chato pra caralho, porque assim, tem que olhar, tem que ficar no pé, tem que conferir, auditar, enfim, todas essas coisas. E aí uma coisa que eu tive a ideia na época, que funcionou muito, eu tinha alguns cafés com o time, isoladamente, né, individualmente, café rápido, e eu sempre levava 4 questões, que eram as 4 questões para todo mundo. Como que estava a empresa, né? Como que estava o trabalho com a empresa, como que estava a relação com o time, como que estava a relação com o líder e como que estava a função, né? O processo, como que aquilo ali estava funcionando. E, cara, eu marcava café, quem tá aí assistindo que trabalhou comigo na OMI sabe. Eu marcava café de 15 minutos, tinha uns que durava 10, que era tipo assim, não, cara, tá tudo bem, blá, blá. Tinha uns que era 1h30, de tanta merda que... Eu falei, gente, eu falo muito palavrão. De Não, tanta relaxa merda também. que saía, de Ô, coisa Bárbara, eu que sou estava carioca. acontecendo. Carioca tem licença poética para falar palavrão. Então, assim, de tanta coisa que estava acontecendo no time que a gente não tinha noção. Que o líder, às vezes, tinha, tipo, treta de lead com a SDR, que ninguém foi falar para o líder e o líder não estava sabendo. De líder que não estava fazendo o papel dele, mas que o time batia a meta e na visão de todo mundo estava tudo ok. Aí você sentava para conversar com a SDR
Ele falava, cara, tá acontecendo isso, isso, e você falava, meu Deus do céu, como é que pode? Então eu fazia esses cafés periódicos, dependia, tipo, cada 2 meses, não era uma coisa mensal, porque também a gente precisa dar espaço para as pessoas se resolverem e exercitarem o feedback, mas de vez em quando eu fazia esses cafés e eu mesma dava as devolutivas de feedback, tipo, olha, isso aqui eu vou tentar resolver para você, isso aqui não tem jeito, converse com o seu líder e resolva com ele, não, eu não posso fazer nada, porque é uma coisa entre vocês dois e eu não vou me enfiar no meio disso. Então eu ficava muito ali de psicóloga também, né, para ouvir, É, mas que ajudava muito, porque a gente conseguia trazer pontos da operação que precisavam ser melhorados, sem ficar contando só com feedback. E aí eu precisava ter uma postura muito de confiança do time. Eu lembro que lá na OMI, eu falo sempre da OMI, gente, porque eu estou na empresa nova há muito pouco tempo, tá? Então, ainda mais de home office, eu nunca nem vi as pessoas, é bizarro isso, assim. E aí lá na OMI, uma vez, a gente começou a dar premiação de referente aos valores da empresa. Então, a gente não premiava a galera só por performance, mas também por quem seguia ali bem e era a representatividade do valor da empresa. E eu lembro que eu ganhei de confiança, eu fui a mais votada, porque eu realmente não posso, enablement, tá? Não posso ser a pessoa que faz leve trás, eu não posso passar a mão na cabeça de ninguém. Eu tenho que fazer o possível para que as coisas sejam resolvidas do melhor para a operação e para a empresa. E para as pessoas também, né? sobre isso, cara, sensacional. Vamos caminhando para o fim. A galera aqui falou um monte de coisa. A Kel, de novo, foco na evolução por meio de feedback é tudo. Feedback vertical, lateral é também muito importante. Galera, eu tenho um treinamento de feedback, mas você falou várias coisas só para sintetizar aqui o que você falou. Galera, sobre feedback tem um framework, a Bárbara falou que é o SCI, né? Depois você pesquisa lá, feedback é SCI, situação, comportamento, impacto. É uma técnica para aplicar feedback, ajuda muito para você que é líder, ajuda a desenvolver, porque você traz um feedback mais trabalhado, né? Mas tem uma coisa importante sobre feedback que eu aprendi, quero aproveitar essa lista que você deu, tá? Por que você construiu confiança, na minha opinião, Bárbara? Exatamente por você não levar o feedback que você recebia das pessoas para outras, né? A gente é doutrinado na fofoca, né? Quem leu aquele livro Sapiens fala sobre isso, né? O Homo sapiens Adorei, prevaleceu por causa. doutrinado na fofoca. É isso aí, é isso aí. Mas é O Homo mesmo. sapiens se desenvolveu com base na fofoca, né? Porque eu podia contar para o outro me comunicar o que aconteceu e isso foi uma das coisas que fez prevalecer e isso, de certo modo, está intrínseco na gente. Ou seja, se a Bárbara vem me falar, alguém fez algo para a Bárbara, é mais fácil ela vir me falar do que falar para a pessoa, né? E como líderes, e quem quer desenvolver cultura de feedback, na minha opinião, esse é um mega aprendizado. De assim, feedback não se terceiriza. Se alguém vem me falar sobre a Bárbara, a primeira coisa que eu tenho que fazer, se eu quero desenvolver uma cultura de feedback, é dizer: você já deu esse feedback para a Bárbara? E eu não vou intervir nessa relação antes desse feedback chegar, porque eu quero incentivar nas pessoas a cultura de falar com quem tem que ser dito, assim, Com quem né? resolve. Com quem É uma resolve, coisa que que a é. gente. É uma coisa que uma vez fizeram uma análise e foi incrível. É assim, para de chorar que nem chuveiro, chora que nem bidê. A gente só chora para cima. Não adianta. Quem vai resolver seu problema? É quem está abaixo de você? É quem está ao lado de você? Não, não é. Então chora para cima. O líder tem que resolver e tem que ajudar nisso. Então, assim, chorar que nem bidê, chorar que nem bidê mesmo, assim. Mas eu acho que também vai muito por exemplo, eu sempre brincava muito, eu falava, gente, eu não trabalho com nomes, porque em alguns momentos a gente precisa usar algumas informações, aquela coisa que sai na hora do almoço, que saía, né? Porque agora também ferrou tudo. Mas assim, aquele comentário que não foi legal que saía na hora do almoço, ou então o happy hour que fulano fez tal coisa, sempre acontecia, né? Ali saía uma fofoca, igual você falou. E por mais que a gente precise resolver isso, é muito importante a gente não trabalhar com nomes, né? Senão vira o Big Brother. Todo mundo joga o nome de todo mundo na fogueira e ferrou e ninguém resolve nada. E no fim o time se desestrutura inteirinho, né? Não, total. Renan, eu tenho treinamento de feedback, a gente aplica isso na Salesforce para todas as operações, mas em geral pesquisa sobre feedback SCI, S de sapo, C de casa e de igreja, né?
que é um framework de como aplicar feedback. Cara, esse assunto podia ser outra live, hein? Caraca, só sobre feedback. Galera, mas ó, saiam com essa. Eu acho que vamos parar aqui, porque depois de feedback, acho que não tem, cara, talvez nada mais importante, Bárbara. O que você acha? Não, Cara, isso aí. Mas porra, assim, a gente pode marcar de novo, até porque a gente não falou de várias pautas que a gente tinha falado, né? Sobre verdade. a persona do Sales Enablement, de contratação, mas o interessante é que o papo flua, né? E não fique seguindo um roteiro. E Sim. também pelas perguntas do pessoal. Então, quando vocês quiserem marcar de novo, tamo aí. Prometo Show, me organizar melhor com essa caramba show. desse áudio que eu não sei o que Galera, aconteceu. pô, se organiza aí que vai ser melhor ainda. Ó, valeu pela participação, teve interação, então vou deixar a live gravada aqui. Bárbara, beijo, gostei muito, Muito prazer te obrigada. conhecer, viu? Você é uma querida. Prazer. Valeu pelo seu tempo. Depois eu vou fazer uma live com a Camille também, falei com ela lá pra gente fazer uma live também. Isso. Tem o Cara, Okino também, que é muito bom aí nos números, né? pô, Aquino, eu tive com ele lá no RD Summit. Galera, brigadaço, curtiram aí? Dá uns coraçãozinho aí. E se despede da galera aí pra gente encerrar a live. Bom, Tá. pessoal, muito obrigada aí a todo mundo que ficou pra caramba aí, ouviu, né? A gente acabou saindo um pouquinho do escopo, mas como eu falei, eu acho que o interessante é deixar rolar, até pelas interações de vocês. Quem tiver qualquer dúvida, eu estou no LinkedIn, sempre à disposição, Bárbara Tapchuri lá, e também aqui pelo Instagram da Exchange, então fiquem à vontade para seguir, para mandar perguntas. A gente está com o curso novo para líderes, né, de formação de liderança aberto, com lista de espera em aberto, então tem o link na bio também, e estou à disposição aí para ajudar no que precisarem. Legal. Beijo. Fechou? Beijo, Galera, boa quem quiser noite, saber mais pessoal. aqui também, valeu, Bárbara. Segue aqui o perfil que a gente vai soltando as coisas, tem muita coisa acontecendo. Sobre treinamento, sobre curso, sobre seus farm, tem seus clubes de gestão 4.0. Cara, tem um monte de coisa. Então, tamo junto. Beijo, galera. Valeu Beijo. demais. Tamo junto. Abração.